nem arrogante o meu olhar. Não anda à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é minha alma dentro de mim. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Desculpe, cometi uma gafe e falei com o microfone fechado. Eu falei ao pastor Felipe que ele aproveite que está com violão, se ele pode cantar mais uma canção aí para nós. Pode ser, se deixa eu abrir aqui também, fica melhor. Cantei semana passada, mas é bom que a gente aprende de novo. Legal. Sei que Jesus voltará. Quando será? Eu não sei. Estou certo, porém, que quando isso acontecer, eu irei, sim, irei. Sei que esse dia será maravilhoso, porque todos que vigilantes receberam a Jesus vão subir, se encontrar. Que bom será se eu puder olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Enquanto Cristo não vem, quero viver mais e mais, como quem dia a dia espera o Salvador, e virá, sim virá. Você, amigo, também pode esperá-lo assim. É preciso, entretanto, confiar de coração e então encantar. Que bom será se eu puder olhar em volta e ver você também ali. Me alegrarei e bendirei aquele que me deu eterna salvação. Valeu, muito obrigado. Estamos quase chegando ao final da coleção Os Cânticos de Romagem. Os Cânticos de Romagem vai até o Salmo número 134. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 131. Tem como título na nossa Bíblia, naqueles que têm a RA, Calma em Deus. O estudo de hoje, ele também será conduzido à reflexão pelo Ugner. Está aí, Ugner? Preparadíssimo? Estamos aí, estamos preparados, claro. Então, bora lá, agora é contigo. Então, tá bom. Boa noite, pessoal, amados irmãos em Deus. Maravilhosa noite para todo mundo. Eu peço que nós fechemos os olhos e oremos brevemente. Amado Deus, misericordioso Pai, nós te agradecemos pelo dom da salvação, por nos perdoares a cada dia. Senhor, pedimos que o teu Espírito Santo esteja presente em nosso coração quando estaremos meditando na tua palavra. Tudo isso te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Legal, gente. Vamos lá. Salmo 131, eu vou ler ele, tá? E daí nós já vamos
hoje o estudo ele vai ser um pouquinho mais exegético, um pouquinho mais metódico, tá bom? Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Bom, para quem já tem acompanhado os estudos, nós estamos falando de salmos de peregrinação. E, resumidamente, são salmos que eram cantados, que eram recitados nas peregrinações que os israelitas faziam até Jerusalém, né? Nas oportunidades festivas e entre outras. A minha proposta de estudo hoje não é uma exegese exaustiva, até porque o texto ele é pequeno, mas se engana bastante mesmo a pessoa que acha que por ser um salmo curto, ele não tem conteúdo. Para vocês terem uma noção, meu professor de exegese, Wilson Scholz, ele falou uma vez para mim assim: alguns textos podem parecer simples, textos da Bíblia, né? Mas trazem assuntos e reflexões para a vida toda. Quero dizer, o texto que nós vamos estudar, por mais que ele seja pequeno, ele é rico e nós poderíamos falar dele sobre a vida toda, né? Durante a vida toda. E este salmo aqui, ele tem uma característica bastante diferente. Basicamente, ele é um salmo que pode ser classificado com um caráter litúrgico, expressando uma plena confiança em Deus. O português, pessoal, ele acaba não conseguindo expor com tanta profundeza o sentido do texto quanto o hebraico. Eu havia falado no estudo último que eu dei, referente a questões de literatura hebraica, que normalmente a rima do hebraico é no início. E por coincidência, esse aqui não é assim, é o oposto. Esse salmo, ele tem uma rima no final de cada verso, e é muito bonito mesmo. Então, é um fato, né? Nós que estudamos a Bíblia, nós que nos orientamos e temos a Bíblia como nosso mapa, nosso caminho, quando nós estudamos um texto e nós não temos acesso, não conhecemos o texto original, é muito importante nós fazermos uma análise de várias outras traduções, certo? Quanto ao vocabulário deste salmo, não há muito o que falar, não existem palavras muito difíceis nesse salmo, vocês que estão com a Bíblia aberta podem conferir, mas algumas expressões do salmo, elas exigem uma leitura mais calma, para se captar realmente o sentido. Quanto às traduções, eu conheço um pouco de hebraico, mas eu não me defendo tão bem, né? Eu consigo ler, algumas palavras eu entendo, mas eu utilizei algumas traduções, até quero indicar para vocês, né? A primeira tradução que eu utilizei foi a Nova Almeida. Pessoal, é uma ótima Bíblia, é uma tradução muito gostosa. Utilizei também a Bíblia Padrão, que nós utilizamos no culto, que é a Revista Atualizada, e utilizei também a Bíblia de Jerusalém, que é considerada uma das melhores traduções, sendo bastante erudita, certo? E utilizei uma Bíblia que, diga-se de passagem, é uma ótima tradução, que é a Bíblia da CNBB. São Bíblias católicas, e até impressionante, né? Como são boas essas traduções. Elas expressam o sentido, assim, de uma forma muito clara, certo? Quanto ao conteúdo deste salmo, gente, vamos lá.
Em algumas Bíblias, traz aqui a sugestão de título, O Espírito de Infância, é um dos títulos que eu vi. O pastor falou também, né, na Almeida Revista Atualizada, Calma em Deus. E em uma outra tradução, Em Deus estou tranquilo. Todos estes títulos, eles conseguem pegar bem o espírito desse salmo. Salmo este que nós vamos estruturar ele em 2 etapas. São 3 versículos, mas a estrutura dele vai se dividir assim, ó. Versículo 1 e 2, humildade e sossego. E o versículo 3, a esperança no Senhor. Legal? Então, em primeiro momento, antes de nós começarmos a falar um pouco do Salmo, eu quero destacar uma coisa. Este Salmo é um Salmo de Davi, e é interessante se ver isso, porque Davi era um rei. Só que ele não se destaca como uma pessoa soberba. Nós já vamos falar sobre isso. Em segundo momento, o Salmo vai dizer que o salmista, né, Davi, é uma pessoa que não anda atrás de coisas grandes e maravilhosas. E em terceiro momento, ele destacará a dependência e a confiança em Deus, né, como uma criança nos braços da sua mãe. E por último, Davi convoca o povo de Israel a pôr sua esperança em Israel. Eu vou destacar algumas questões do contexto histórico que vai ajudar nós nessa reflexão. Legal? Algumas coisas precisam ser destacadas. Em primeiro lugar, né, Davi era nada mais, nada menos do que o rei de Israel. Segundo ponto, ser criança, que o texto fala, não é uma conotação positiva para a cultura judaica. Alguns fatos contribuem para isso. Então, criança não tem uma conotação positiva. Por quê? A criança não trabalha, isso falando na cultura do tempo, tá? A cultura do tempo que foi escrito esse salmo, no tempo de Jesus também. A criança não trabalha, a criança não tem conhecimento, ela depende dos pais para tudo. Então, basicamente, as crianças perante a sociedade nesse tempo e no tempo de Jesus, elas eram insignificantes. Eu sei que isso parece algo pesado, mas é a verdade daquele tempo. E isso não quer dizer que os pais não amavam seus filhos, muito pelo contrário. Em muitas questões, a família antiga, ela prezava muito mais do que hoje. Em algumas questões, como a instrução na palavra de Deus, o povo judeu tinha uma disciplina muito forte quanto a isso, né? E a disciplina em si, ela era tida pelos pais como algo muito importante. Mas isso tem só o objetivo, então, de nós nos situarmos sobre algumas expressões que o texto está falando. Vamos lá. Quem me conhece bem, o Felipe está aqui para comprovar, eu sou muito adepto do sermão expositivo. Muitos pastores, né, muitas pessoas que fazem sermão, elas gostam de sermão temático, por exemplo. E que, com certeza, tem o seu valor, tem a sua importância. Mas eu, como estudante da palavra de Deus, eu tenho muito afeto pela pregação expositiva. E a pregação expositiva, ela visa o quê? Pegar uma perícope, ou seja, a leitura do domingo, por exemplo, um salmo, e expor versículo por versículo, destacando os detalhes. Sempre fazendo ligações com outros paralelos da Bíblia, com ensinamentos do catecismo, por exemplo, com as confissões da nossa igreja. Bom, a grosso modo,
nós vamos, então, gente, adentrar nesse texto e refletirmos sobre os significados versículo por versículo. Legal? Até isso estamos tranquilos, né? Então, vamos seguir a estrutura, certo? Versículo 1 e 2, humildade e sossego. O versículo 1 diz assim, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, que é a Bíblia que o pessoal mais tem aqui, né? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Bom, a primeira palavra usada no Salmo é Yahweh, Javé, ou, para alguns, Jeová, que é traduzida nas nossas Bíblias como Senhor. É interessante que essa palavra, pessoal, no hebraico, ela tem um valor, assim, fora da curva, um valor imprescindível, assim, gigantesco. É uma palavra que na língua hebraica ela nunca sofre nenhum tipo de alteração, ela sempre permanece intacta. E isso não é à toa, né? Pois Deus é eterno, Deus é imutável, ele não muda. E quando o salmista ele chama o nome de Deus, o Senhor, Javé, né? Ele está destacando aqui para quem ele está dirigindo esse salmo. E nós sabemos que a verdadeira sabedoria e a verdadeira humildade, ela provém de Deus. Ela é um dom que provém de Deus. Sendo assim, o salmista, ele possui esse fruto da verdadeira humildade, e é por isso que o salmista diz, não é soberbo o meu coração, isto é, não é orgulhoso, muito pelo contrário, ele é humilde, pois ele tem Javé, o Senhor, como seu Deus. É importante destacar que esta primeira parte do versículo, eu não sei quem estava na última vez que eu dei estudo, mas eu falei que muitas vezes o Salmo ele trabalha de uma forma poética, repetindo 2 vezes a mesma premissa, a mesma afirmação de uma forma poética. Por exemplo, aqui ele vai dizer assim, ó, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Ou seja, olhar altivo significa arrogante, aquele que pensa que é superior, aquela pessoa de nariz empinado, orgulhoso, né? E o que é mais interessante, e eu já tinha frisado isso, é que quem está falando aqui é Davi, é o rei de Israel, o ungido de Deus, né? Gente, vamos então pegar alguns versículos paralelos aqui, para nós entendermos um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre essas pessoas de coração orgulhoso. Alguém poderia abrir no Salmo 101, versículo 4 e 5? Salmo 101, versículo 4 e 5. Alguém poderia ler? Eu leio. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calúnia o próximo, a esse destruirei. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Pessoal, aqui é Deus falando. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas caluniam o próximo, esse eu destruirei. E o que tem olhar altivo e coração perverso, eu não suportarei.
Essa é a realidade. Essa é a realidade do orgulho, né? Salmo 138, versículo 6. Alguém pode ler? 138, versículo 6. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Ok. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes, ou seja, ele dá atenção para os humildes, se importa com os humildes, e os soberbos, ele mantém distância, ele os conhece de longe, certo? Alguém pode abrir agora em Romanos, capítulo 12, versículo 16. Posso ler aqui? Isso. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. Eu acho que eu passei... É Romanos 12 que tu leu, Hardwick? 12:16. Romanos 12:16. Tá certo, ele leu em outra versão. Ah, entendi. Aqui a minha está dizendo assim, ó, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos próprios olhos. Aqui é uma instrução de Paulo para que as pessoas elas tenham apreço pela humildade e não pelo orgulho. Legal? Vamos mais um versículo, então, e daí eu vou continuar aqui a explicação. Salmo 139, versículo 3 a 6. Salmo 139, versículo 3 a 6. Eu leio aqui. Ok. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Pode ler o 7 também? Pois não. Para onde me ausentarei o teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Olha só, pessoal, esse salmo ele está destacando a humildade do salmista, esperando em Deus, dizendo que as coisas de Deus são elevadas demais, que ele não é capaz de atingir sozinho isso, né? E também fala, né, de que Deus está sempre com ele, acompanhando ele no sentido de como me ausentarei do teu espírito, né? Como eu fugirei da tua face? Ou seja, Deus está, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então, ele está presente em todos os lugares. Eu não sei, pessoal, mas vocês já ouviram aquela pessoa que diz assim, ó, eu sou humilde? Normalmente, a pessoa que diz isso, ela não está sendo humilde, não é verdade? Por, né, estar colocando orgulho a ponto de elevar a sua humildade. Só que esse não é o caso de Davi. Davi, por reconhecer Deus como seu Redentor, saber que é em Deus que a sua alma repousa, ele tem esse espírito de humildade. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, Deus é o que eu preciso para a minha vida. Eu não preciso de poder, eu não preciso de coisas glamurosas. É o mesmo espírito no qual João Batista diz assim, convém que Jesus seja exaltado, que ele seja louvado, glorificado, e eu diminua. Mas essa
qualidade que é destacada em Davi não é algo dele mesmo. Vocês que conhecem a Bíblia também, leem, estudam, vocês sabem muito bem que Davi é uma pessoa muito especial para nós na Bíblia. Mas Davi não era bonzinho, não, gente. Para quem sabe um pouco sobre a história dele com Batseba, vai perceber por quê. Vamos lá. Olha só o que ele fez, Davi. Um dia, Davi estava tranquilo no palácio e ele viu uma mulher bonita. Certo? Falou lá para os soldados dele, olha, trazem essa mulher aí para ela vir aqui se deitar comigo. O marido dessa mulher, ele estava na guerra. E Davi, quando soube que o marido dela estava, né, na guerra, ele teve a cara de pau de falar para o marido dela, olha, vem aqui banquetear aqui comigo no palácio para dar uma tranquilizada, uma descansada. E o marido dela falou assim, olha, senhor, todos os meus irmãos de guerra que te servem, eles estão dormindo ali no pátio do palácio. Eu vou ficar com eles? Pois se eu fizer isso que eu vou fazer, que eu iria fazer, não é certo. Eu não sou melhor do que qualquer um que está ali dos teus soldados. Ok. E sabe o que Davi fez em seguida? Depois que ele ouviu isso, ele mandou o marido de Batseba para a linha de frente para morrer em combate. E não somente, mas ele ainda teve a hipocrisia de querer se mostrar ainda piedoso perante o profeta Natã. O profeta Natã veio e falou assim, olha, né, contou de forma assim, um pouquinho diferente, que uma pessoa tinha matado uma ovelha de uma outra pessoa, só que essa pessoa que matou, ela tinha 1000 ovelhas, por exemplo. E aquela lá era uma ovelha muito chegada da outra pessoa, muito querida, e quando essa pessoa recebeu uma visita, ela foi lá e matou a ovelha do outro. E daí Davi falou assim, não, olha só, pode mandar esse cara, que esse cara vai pagar, esse cara tá errado, esse cara... E Natã fala assim, olha, cara, esse cara que matou a ovelha foi você? Ou seja, Deus não aceita a aparência. E confrontou realmente o coração de Davi. E quando Davi se percebeu o que ele tinha feito, ele disse, eu sou pecador, eu pequei contra Deus e contra o meu próximo. Veja, a humildade que Davi possui, ela é um fruto da misericórdia de Deus que perdoou Davi. Claro, isso não tirou as consequências dos pecados que Davi cometeu, mas deu alívio, deu paz, perdão e vida eterna a Davi. E se nós formos pensar com honestidade, gente, o ser humano natural é totalmente egocêntrico. A maioria das pessoas, elas vivem exclusivamente para si. E existem algumas estatísticas que a palavra eu é uma das palavras mais usadas pelas pessoas. Eu. E este eucentrismo é condenado. O ser humano natural, ele não põe em prática o amor ao próximo como a si mesmo. Mas o salmista perdoado e remido, alcançado pelo amor de Deus, ele põe tudo isso de lado, todo esse orgulho, para viver remido nos braços do Senhor.
E nós temos esta mesma condição de Davi, pois Cristo, tendo morrido por nós, vencido a morte, por meio da palavra, ele vem ao nosso encontro, mostra os nossos pecados, nossa natureza pecaminosa, falha, nos chama à fé, nos concede a fé, nos perdoa e nos dá a vida eterna. Tem como ser orgulhoso nesse sentido? É eu que me salvo? É eu que mereço algo de Deus? Não. Ele fez tudo. Dele é a honra, dele é a glória. É como Paulo diz em Romanos 2:4, será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Vou repetir esta última frase. Ignorando que é a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Bom, vamos para o próximo versículo. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Ou seja, criança, basicamente neném, se ele tem fome, ele chora, não é verdade? Se ele está sujo, ele chora. Se ele está com dor, ele chora. Davi compara sua alma a uma criança que repousa nos braços da sua mãe. Obviamente, uma mãe que cuida do seu filho, né? Uma mãe que dá carinho. E ele pode ficar tranquilo, silenciar do seu choro, sossegar e dormir nos braços dela. E da mesma forma, nós podemos descansar no Senhor. Jesus nos pega no colo com muito carinho, e você sabe por quê? Porque Deus ama você. Porque Deus tem um carinho muito especial por você. Nós falamos muito, né? Amor, 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 e às vezes essa palavra fica um pouco batida. E eu gosto muito da expressão que Deus gosta especialmente de você, ele tem um carinho especial por você, porque você é único para Deus. Ele tem apreço por você. Nós somos filhos amados por Deus. E esse nosso Papai do céu, ele cuida de nós em tudo o que nós precisamos. Ele nos dá força para trabalharmos, ele supre as nossas necessidades, ele nos assiste bondosamente em todas as nossas situações. E por isso mesmo por isso mesmo que nós estamos nos braços dele. E quando nós estamos nos braços de Deus, nós não precisamos nos preocupar, porque ele está cuidando de nós. Aqui no texto, fala a palavra desmamada, a criança desmamada, né? No original, essa palavra, ela tem dois significados. Alguns tradutores e especialistas traduzem por recém-amamentada. Algumas versões como desmamada no sentido de que não precisa mais mamar, que está crescida, certo? E nós podemos ficar debatendo sobre isso. Mas sabe o que é mais legal? É que as duas traduções, as duas formas de traduzir, elas nos trazem para a mesma realidade de dependência do Senhor, de confiança naquele que nos supre e nos auxilia
diariamente. O amor de mãe é uma coisa que é muito exaltado nas nossas realidades, não é verdade? Tem aquelas frases, amor só de mãe. E a maioria das mães, elas dão muito amor para os seus filhos, né? Elas dão bronca, elas buscam o melhor para o filho, buscam a melhor educação, a melhor instrução e por aí vai. Mas você sabe qual que é a diferença entre o amor de Deus e de uma mãe? É que o amor de Deus, ele é perfeito. O amor de Deus, ele é santo. Deus é onisciente, ele sabe de tudo e ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe tudo o que nós precisamos e ele sempre está conosco. Seja puxando a orelha, seja nos pegando no colo e nos dando repouso. Legal? Gente, vamos ler mais alguns versículos que falam sobre esse sossego, esse descansar em Deus? Alguém pode abrir no Salmo 116, versículo 7? Salmo 116, versículo 7. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo, ou para contigo. Olha que bonito esse versículo. Volta, minha alma, para teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Vamos abrir em outro versículo também, gente? Mateus 18, versículo 2 e 3. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Versículo 4, pode ler? Portanto, aquele que se humilhar como esta criança é o maior no reino dos céus. Versículo 5. E quem receber uma criança, tal como está, em meu nome, a mim me recebe. Olha que bonito esse versículo de Jesus destacando, né? A criança, algumas pessoas acham que quando o texto bíblico ele está falando de criança, está falando que a gente tem que ser inocente. E não é essa a realidade. Como eu tinha destacado para vocês, a criança nesses tempos, ela não era tida como algo importante. Ela era tida como uma viúva, como uma pessoa que era, digamos, que não tinha importância, né? E Jesus, quando fala assim, vocês têm que se tornar como estas crianças, ele está dizendo a dependência. Em esperar continuamente em Deus, em repousar, depender de Deus. Isso é muito bonito, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas querem buscar, elas querem fazer o bem, e não há nada de errado nisso. Mas algumas pessoas acabam confiando nas coisas que elas fazem. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu fiz muito bem, por isso eu vou merecer o céu? Não. Eu posso viver a minha vida inteira fazendo bem para as outras pessoas. Não é isso que vai fazer eu merecer o céu. Porque por mais que eu faça o bem durante a minha vida inteira, eu vou continuar sendo pecador. Eu peco por pensamentos, palavras e ações, por omissões, pelo que eu faço, pelo que eu deixo de fazer. Mas o amor de Deus vem ao nosso encontro em Cristo Jesus e nos acolhe nos braços, nos toma nos braços, e mesmo nós não conseguindo caminhar com as nossas pernas, né? Digo como criança,
Ele nos leva nos braços. Ele nos acolhe com muito amor, com muito carinho. Isso é maravilhoso. E isso traz para nós nada mais, nada menos de que a vida do cristão, ela é uma vida de esperança, que eu espero diariamente em Deus. Eu espero a volta de Jesus, confiando que Ele é meu Salvador, e durante o passar da minha vida, eu deixo nas mãos de Deus os meus problemas, as minhas dificuldades. Isso é maravilhoso. Bom, vamos para o último versículo, então. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Essa espera de Israel, ela é traduzida em algumas versões como esperança. Em vez de espera, ó Israel, é traduzida como põe tua esperança, ó Israel, no Senhor. É claro que essa esperança, ela se refere à providência divina, do Deus que nos socorre diariamente. Mas ela também se refere à salvação eterna, por se referir ali no final do versículo, para sempre, ou seja, eternamente. Eu não confio só em Deus durante a minha vida. Eu tenho a promessa da salvação e da vida eterna, onde nós estaremos louvando a Deus diariamente e confiando nele plenamente. A nossa esperança, ela repousa em Jesus, gente. Pois Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador. E nós, como crianças, como dependentes que carecem de Deus, somos convidados a confiarmos em Jesus todo santo dia, todos os dias. Pois todo fundamento da esperança cristã, ele está em Jesus. Gente, alguém poderia abrir em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 4, para vocês verem como essa esperança é maravilhosa. Vamos ver o que Paulo diz aí. Colossenses 3, 1 a 4. Alguém pode ler? Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que maravilhoso, né? Esse versículo. Pensem nas coisas do alto e não nas que são da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Eu nem preciso comentar esse versículo, né? É muito lindo, é muito lindo. Gente, alguém pode abrir no Salmo 25, versículo 5? Salmo 25, versículo 5. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Olha que maravilhoso esse versículo. A dependência está aqui. Ensina-me.
pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Salmo 130, versículo 7. Alguém pode abrir? Salmo 130, versículo 7. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Pode ler o último versículo também? É ele que redime a Israel de todas as suas iniquidades. Israel somos nós. Nós somos o povo de Deus. Nós somos chamados. Somos filhos de Deus. Nós temos essa esperança da salvação. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É assim que nós podemos orar para Deus. Senhor, dá-nos a fé das crianças, acalma-nos, aquieta-nos pela tua presença na palavra e nos sacramentos. Em nome de Jesus. Amém. Então, tá bom, pessoal. Seria essa a reflexão que eu tenho. Eu quero deixar aberta a palavra, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida sobre o Salmo. Eu quero te parabenizar, Wagner. Um salmo tão curto trouxe uma reflexão tão profunda. Parabéns pela abordagem. Deus abençoe a nós.